Olá, meus amigos! Vamos para mais um capítulo da playlist Fofocas Antigas. Como eu disse para vocês no primeiro episódio, eu estava já cursando uma faculdade de jornalismo. E nessa faculdade, no primeiro semestre eu entrei para uma produtora, depois já fui para a Globo, continuei um tempo ainda na produtora, depois eu saí da produtora. Mas um dos professores da faixa nessa época era o Carlos Henrique Schroeder. O Schroeder foi, depois, se você não sabe, nunca ouviu falar esse nome, chegou a ser o diretorzão, o nome mais alto da TV Globo por anos e anos. Mas o Carlos Henrique Schroeder, um gaúcho que veio do Sul, ele era professor da faixa e era o diretor de produção do Jornal Nacional. Estamos falando já do jornalismo da Globo. E eu fui aluno dele, puxei matéria, segundo semestre ou terceiro eu já puxei matéria, essa era uma matéria do quarto, quinto semestre, mas como eu estava dentro de televisão, queria fazer jornalismo, queria conhecer um pouco mais o ambiente, puxei matéria, podia puxar essa matéria, e eu fui aluno do Schroeder. E depois da aula, durante a aula, eu disse, olha, Schroeder, também sou funcionário da Globo e tal, tenho um boneco do programa da Xuxa, que legal, você é do entretenimento. Ele era do jornalismo, era do entretenimento. Vem cá, posso ir lá acompanhar um pouco o trabalho do jornalismo? Claro, vai lá, não sei o quê. Então o que eu fiz? Eu, durante as tardes que eu tinha livre, eu ia para o jornalismo, ia lá para a sala do Schroeder, ele diretor de produção, preparando lá as pautas, preparando o Jornal Nacional Diário. E me lembro que ali eu conheci algumas pessoas, né? Fui algumas vezes lá, chegavam ainda os telex, chegavam informações de agências internacionais, ainda em texto, cara, era uma coisa já, estou falando de 35 anos atrás, né? Hoje chegaria tudo pela internet, com vídeos em alta resolução, enfim, conheci um pouquinho como é que funcionava a produção do Jornal Nacional. Curiosidades dessa época, uma delas é que ali eu conheci, um dia ali na sala do Schroeder, eu estava ali, apareceu lá o Marcos Rummel. Marcos Rummel, na época, hoje o Marcos Rummel trabalha na TV Record, quer dizer, há muitos anos na TV Record, é um dos apresentadores top da TV Record. Ele foi muito tempo da Globo, né, isso no Jornal Nacional, ele fazia ou dobradinha, ou substituía, ou fazia também alguns períodos de férias com Cid Moreira. Estamos falando de long time ago, por isso que eu falei que são fofocas antigas. E conheci o Marcos Rummel, fiz uma amizade com ele ali, de encontrar uma, duas, três vezes, algumas vezes ali. Essa amizade gerou um outro projeto que depois, em um outro episódio, eu vou contar para vocês, que eu convidei o Marcos Rummel, ele topou e a gente fez junto um piloto de um programa, depois a gente fala sobre isso. Mas conheci o Marcos Rummel e uma outra coisa curiosa, isso eu nunca esqueci, é que aparece um desses dias que eu estava lá na sala do Schroeder, um jornalista, um apresentador vindo de São Paulo, tinha vindo para passar 1 ou 2 dias cobrindo alguém, fazendo o horário de alguém que não podia apresentar o Jornal Nacional, e disse assim, olha, eu vim para passar 2 dias, eu já estou há 1 semana aqui fazendo o jornal, trouxe só 2 ternos, eu estou intercalando, um terno um dia, outro terno outro, mudo a gravata, mas os ternos são os mesmos, eu vim para passar 2 dias com 1 semana. O nome desse cara, vocês devem conhecer, William Bonner. William Bonner, eu estou falando de 87 ou 88, me falha a data qual foi isso, mas em 87 ou 88, se vocês consultarem aí, quando é que o William Bonner veio para o Rio e assumiu a bancada do Jornal Nacional, foi essa época aí, 87, 88, vão-se aí 35 anos. Mas essa coisa do crachá, nisso, do acesso à emissora, aos estúdios, tudo nessa época era gravado no Jardim Botânico, não existia Projac, não existia não existiam os estúdios em Jacarepaguá ainda. Então as novelas e o jornalismo funcionavam na Lopes Quintas, que até hoje é o prédio onde tem o jornalismo. Tinha os estúdios de jornalismo, estúdios de esportes, o Jornal Nacional era ali, e os entretenimentos, não é isso? Os programas de entretenimento eram gravados no Teatro Fênix. Era tudo perto. E entre o prédio da emissora e o Teatro Fênix, várias casas ali do Jardim Botânico eram salas de produção. Não é isso? As casas eram alugadas e eram onde funcionavam as produções, né? A Xuxa, tanto que a Xuxa era na Rua Saturnino de Brito. O boneco falava durante os sorteios de carta para a garotada escrever
as cartas para Xuxa, da Rua Saturnino de Brito 74. Eu falava, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, o CEP 22.470. Então, basicamente o texto a gente tinha que improvisar em cima das cartas, não é isso? Os bonecos, a gente não tinha um roteiro a ser seguido. Dependendo do que as crianças falavam na carta, a Xuxa comentava e a gente fazia comentários em cima dos comentários, em cima do que as crianças escreviam. Eu gosto de um, não gosto de outro, um ria, brincava com o outro. E o endereço a gente sempre passava, ou o meu boneco ou o boneco do Moderninho, que era o do Reinaldo, e as coisas que gostava, dizendo, quer dizer, como é que funcionava o quadro do programa, dando o endereço para as crianças escreverem. Digo de novo, eu não acompanhava a gravação dos programas das crianças. Porém, quando eu não estava fazendo nada, era dia de gravação, eu ia para lá mais cedo, conhecia um, conhecia outro, ia lá para a sala de áudio, ficava com o My Boy, entendeu? Que era o cara responsável pelo áudio. Põe o som aí, My Boy, a Xuxa pedia, então eu ficava lá. Uma curiosidade que eu estou lembrando agora, ali na sala de áudio do My Boy, eu conheci também um cara, troquei ideia por alguns minutos com um cara sensacional, um cara muito prestativo, gente boa, humilde e tímido, bastante tímido, chamado Ayrton Senna da Silva. Cara, eu tive esse prazer, esse privilégio de, dentro de uma salinha pequena de áudio, ele ia lá, porque uma época ele namorou a Xuxa, e ele ia, quando estava no Rio, ia acompanhar os programas, a gravação dos programas. Nesse dia estava lá na sala do My Boy, eu estava com o boneco, brinquei com ele um pouco, a gente conversou um pouquinho. Ayrton Senna da Silva, um grande herói do esporte brasileiro. Então, são muitas lembranças, são muitas coisas que não me contaram, né? Eu estou fazendo esse memórias, né? Até um amigo meu disse assim, pô, isso não é fofoca, Marcelo, isso aí seriam mais vídeos de memórias. Eu falei assim, deixa fofoca, acho que é um chamariz um pouco maior, mas na verdade não são fofocas, são memórias de coisas que eu vivi. Podem ter certeza que nesses episódios eu não vou colocar nada, tipo assim, me falaram isso, não, foram coisas que eu vi, que eu vivi, e é isso que eu vou trazer para vocês. A história do William Bonner, esqueci, só tinha 2 ternos, eu ouvi ele falar. Né? O Marcos Hummel, depois que eu o conheci e fiz um outro projeto com ele, isso vocês vão ver, inclusive material que eu vou mostrar, a história do Ayrton Senna, eu conheci dentro da sala de áudio e me lembro até hoje. Né? Então, vocês podem comentar, tá? Essas coisas que eu estou relembrando. Algumas pessoas estão me mandando WhatsApp. Pô, legal isso, não sabia que você tinha feito isso. Enfim, a minha ideia é ainda usar a minha memória. Não é que ela seja grande coisa, mas o que eu lembro assim até hoje, que de vez em quando conto para uma pessoa ou outra, estou gravando em vídeo para espalhar um pouquinho para quem não viveu essa época e quer conhecer um pouquinho dessa estrada do que é um pouco a minha participação dentro da TV brasileira. Beleza? Se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Essa história de ativar o sininho, relaxa, tá? Tem gente me perguntando, onde é que fica esse sininho? Para que serve? Eu não entendo esse sininho. Eu vou compartilhar quando tem vídeo. E se não, vai de curioso lá no canal, porque vai ter um vídeo por dia contando essas fofocas antigas de TV. Beleza? Então a gente tem um encontro de novo amanhã para um novo episódio do Fofocas Antigas. Até lá!